Nós vamos entrar junto, lindo? É, ué. Como junto? Um entra e chama o outro. Não, minha filha, é uma tela só, é assim mesmo. Já tá ao vivo, né? Aham. Boa noite! Mas a pessoa vai entrar, não tem ninguém ainda. E aqui? Cadê aqui? Não vai dar pra ver as mensagens. Ela tá ali, né? Assim. Como? Não enxergo. O Max já tá vindo lá. Oi, gente. Vamos entrando. Aí. Tá. Tá dando um delay. Vamos mandar aviãozinho? Vamos lá, aviãozinho. Vamos lá. Convida o pessoal aí que vocês tiverem condição de convidar. Aí, pessoal. Vamos chegando. Ei, Aline, Cida. Luciana. Luciana, tempo que eu não te vejo, Luciana. Tá parando ali. Vamos lá, então? Vamos começar? Vamos. O pessoal que for chegando vai acompanhando. Vocês estão ouvindo bem a gente? Dá um sinalzinho aí pra gente se vocês estão ouvindo bem a gente. Dá um joinha. Tá aparecendo. Ei, Marilene, beijo. Tá dando pra ouvir legal? Tá? Marilene tá. Luciana tá ouvindo bem a gente? Vamos acertando aí. Vamos lá. Se não estiver ouvindo, vocês mandam uma mensagenzinha aí pra gente se localizar, ok? Pra gente aqui tá ok. Não sei pra vocês. Vamos lá? Ótimo. Ok. Então, gente, 2020 único, né, Márcio? 2020 único. Aliás, 2020 também foi único, né? 2020 foi um ano bem atípico. Acho que ninguém tinha vivido isso ainda. E aí a gente põe a refletir, né? A gente viveu um ano que muitas pessoas souberam aproveitar as oportunidades que teve em 2020, mas muita gente também passou por momentos de aflição, por medos, por percas, né? E a gente vê que foi um ano bem difícil, um ano que a gente não sabia bem o que ia ser. E mais do que isso, 2021, como será? A gente ainda tem as inseguranças, a gente ainda tem as dúvidas, a gente não sabe como serão as coisas, né? O que nós teremos ainda pela frente, muitas dúvidas. Mas a principal questão é a seguinte: o ano ele não é reflexo, ele não é a parte mais importante de alguma coisa. Não são as condições que devem definir o que a gente vive, a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre liberdade, é o primeiro tema, né? O que deve definir a nossa liberdade não são as condições, né? Porque se a gente viver por condição, a gente vai sempre depender de alguma coisa ou de alguém. Por isso a gente deve viver por decisão. E quando a gente decide, é a gente que está no governo, é a gente que está no comando, é a gente que... Essas pessoas que encontraram oportunidades nesse ano tão confuso, tão complicado, são pessoas que decidiram fazer alguma coisa.
e muitas vezes fazer coisas que nunca tinham feito. E aí conseguiram resultados. Porque se a gente faz sempre as mesmas coisas, a gente tem sempre os mesmos resultados. Então por isso que a gente titulou esse momento como 2020 único. Porque se você quer ter um 2020 único, um ano que você nunca viveu, um ano que você nunca experimentou, ter resultados que você nunca teve, né, conquistar coisas, viver coisas que você nunca viveu, o que você precisa fazer? Você precisa ter atitudes únicas, atitudes que você nunca teve, coisas inéditas. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa série de lives, a gente vai avisando as próximas para vocês, né? E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre alguns temas que a gente tem visto quão importantes são para que a gente atinja isso, para que a gente consiga ter realmente uma coisa única, né? Um movimento novo. E aí Michela vai começar a falar sobre um pouquinho do primeiro ponto para a gente ver essa questão, para a gente entender essa questão da liberdade. Só para complementar, quando a gente fala sobre liberdade, a gente tem ouvido muito falar por aí de 3 liberdades, né? Chamadas de 3 L's. Que é a liberdade geográfica, de você poder estar em qualquer lugar, a liberdade financeira, de você ter o que quiser, né? Você ter abundância de dinheiro. E qual a outra liberdade mesmo? Tempo. A liberdade de tempo, de você ter tempo para poder fazer o que você quiser, viver a sua vida do seu jeito. Agora eu te digo o seguinte, é muito importante, é muito bom, é muito prazeroso ter liberdade geográfica, ter liberdade de tempo, ter liberdade financeira, mas o que se esquece de falar é que essas 3 coisas elas só são conquistadas quando a gente tem liberdade emocional. Antes da gente conquistar essas 3 coisas, a gente precisa ter liberdade emocional. E aí, sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, para que a gente alcance todas as liberdades que a gente quiser. Isso. E aí não tem como a gente ter liberdade se a gente não se conhece, né? Então, o autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? É você conhecer a si mesmo. Quando você volta para dentro de você, você consegue fazer essa imersão para dentro de você, você se conhece melhor, você descobre gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Coisas, circunstâncias, pessoas, situações que dá um start na sua cabeça, detona aquele comportamento antigo que você tinha. Então você acaba repetindo seus comportamentos de acordo com alguns gatilhos. Então, em geral, a gente faz isso meio que no automático já, principalmente os adultos, né? Então, quando você se conhece de verdade, você começa a mapear isso, começa a entender isso e começa a fazer diferente, porque aí você vai ter ferramentas para fazer coisas diferentes. E também começa a identificar esses comportamentos tóxicos, né? Relacionamentos tóxicos. Então, o autoconhecimento, ele abre assim, um leque de opções, é como se fosse uma vitrine, cheia de coisas para você conhecer, identificar, e algumas você fica, outras você não fica, você abre mão. Então, é um assunto que não tem como você falar de liberdade. Na verdade, hoje eu entendo que não tem como você falar de nada se você não se conhecer, porque senão você vai estar falando, muitas vezes não é o que está dentro de você, você está repetindo coisas dos outros. Quando a gente... Amor, vai olhando as perguntas aí. Quando a gente entende, começa a se conhecer melhor, a gente começa a perceber também, se você estiver atento, que a gente é um pouco alienado. Né? Então, o que é alienação? Alienação é quando você entrega o governo da sua vida, da sua própria vida, para outrem. Quem? Outra pessoa, outras pessoas, para a sociedade, para a cultura de onde você mora, para governos políticos, para sistemas, para ideologias, para religiosos. Isso, quando você começa a repetir comportamentos que foram incutidos na sua mente, coisa assim, que você nasceu, já era assim, aí você simplesmente repete. E seus pais te ensinaram assim, porque já era assim quando eles nasceram, que veio dos seus avós, bisavós, e por aí vai. E tem coisas na vida que a gente simplesmente repete o tempo inteiro e não se dá conta. Quando você começa a ter o autoconhecimento, você começa a se compreender melhor, se entender, questionar. Aí você começa a ver, nossa, mas essa escolha aqui, por que eu escolhi isso aqui para minha vida? Mas isso vai de tudo, tá, gente? Desde relacionamento até um alimento. Um alimento que, exemplo,
Ah, o ovo faz muito bem à saúde, vamos todos comer muito ovo. Daqui a um tempo vem, não, o ovo não faz tão bem assim, faz mal. Aí para-se de comer ovo. Ok, tem pesquisa científica, mas que pesquisa é essa? Né? Quer ver um exemplo bom de alienação que as pessoas estão começando a se questionar? Fake news. Tantas fake news. No início desse boom da internet, a gente simplesmente compartilhava as coisas. Hoje em dia a gente já questiona se é fake news, se não é, né? Isso é bom. Então, o quê? É uma espécie de desalienação. Então, quando a gente rompe essa alienação, a gente começa a entrar, a entender melhor a si mesmo e a ativar a nossa identidade. Porque não tem como você falar de liberdade se você nem sabe quem você é. E agora a gente tem uma pergunta. Antes da pergunta, deixa eu te falar uma coisa. E assim, essa questão do autoconhecimento é tão importante que quando a gente vem para dentro da gente, a gente vai encontrar coisas, né? A Michela falou de uma vitrine, né? É uma vitrine que muitas vezes, sabe quando a loja vai fazer uma liquidação e aí ela bota uma cortina na frente para poder trocar a vitrine, ou vai fazer mudar como é que fala? Mudar a estação lá, né? E vai mudar o tipo de roupa, e aí ela bota uma cortina e aí fica, a gente não sabe o que está lá por trás. O autoconhecimento, ele descortina para que a gente encontre essa vitrine, e dentro dessa vitrine existe uma coisa chamada liberdade, porque essa liberdade ela já nos foi nos dada desde o princípio. A gente já é livre para fazer as nossas escolhas, para viver as nossas coisas, só que a gente ainda vive com uma cortina, né, fechando isso, essa cortina da alienação, né, que vem de diversas esferas. E assim, isso não é uma questão que a gente está crítica, né? Ah, não, porque os meus pais me ensinaram assim. Ok, não estou falando mal do seu pai nem da sua mãe. Eu estou te dizendo apenas que você tem a possibilidade de mudar algumas coisas sem que isso seja um desrespeito, sem que isso seja uma desonra aos seus pais, para que você viva aquilo que você quer viver. Porque se aquilo que você está vivendo não está te satisfazendo, não está te fazendo feliz, você pode ter certeza que os seus pais querem que você mude o comportamento. Porque aí você vai ser feliz. Ele quer que você seja feliz, né? E aí, pais, a gente é um exemplo, né, como autoridade, mas tem outras autoridades também que nos fazem viver dessa forma. Então, quando a gente, dentro dessa vitrine, a gente brinca muito aqui com o termo, né, que a gente precisa baixar o download. Né? Já está na nuvem, já está ali, você já tem a liberdade. O que a gente precisa é tomar posse disso, e aí a gente precisa se conhecer para saber para onde a gente quer ir, quem a gente é realmente, e aí a gente começa a baixar esse download e viver isso, usufruir desse sistema que a gente mesmo tem. Né? E aí a pergunta que a gente tem. Então, gente, é uma pergunta, a gente vai interagir agora, ok? Tem um delayzinho, mas dá para a gente acompanhar. Quem é você? Responde aqui para mim. Quem é você? Você está se apresentando para nós na primeira resposta que vem na sua cabeça. Escreve aí, por gentileza. Vamos lá. A primeira coisa que vem na sua resposta, cabeça. Isso, primeira resposta que vem. Quem é você? Vamos lá. O Felipe está perguntando qual é o tema. Nós estamos num projeto chamado 2021 Único, Felipe, para fazer um ano que você nunca teve, um ano único. E hoje, especificamente, a gente está falando sobre liberdade. Isso. Beijo, Felipe. Vamos lá, gente. Quem é você? Filha de Deus, Marilene colocou. Vamos lá. Imagem e semelhança de Deus. Tem gente aí que tá fazendo a lição de casa, hein? Mas eu tô ficando preocupado porque eu acho que tem gente que não sabe quem é. Sheilinha. Imagem e semelhança de Deus. Galera Deep tá toda aí. Galera DNA também. Beijo pra vocês, viu? Um prazer ter vocês aqui. Vamos lá, pessoal. Quem mais? O pessoal tá bem. Jeane, Sebastião, Wesley, Paty Coelho. Esperando a resposta de vocês. Filha amada do Pai, eu sou imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança do Pai.
Vamos lá. Quem respondeu aí? É mesmo? Ou você respondeu só porque você já entendeu, já ouviu falar sobre isso? Será que isso está vindo mesmo dentro do seu coração? Será que é essa a resposta mesmo que flui? Ou será que a primeira coisa que você quis dizer quem é você? Você quis dizer qual era o seu nome? Ou você quis dizer qual é a sua profissão? Ou você quis dizer... Enfim, tantas outras coisas. Em geral, né? As pessoas que responderam, que eu vi até agora, são pessoas que já estão aqui acompanhando a gente há um tempo, já tem um trabalho, né? Semelhante ao nosso, mas assim, em geral, as pessoas respondem diferente, né, Márcio? Sim, e se colocam, mais do que responder, né? Se colocam numa condição. Muitas vezes, a nossa identificação, ela passa pelo quê? Pelo meu nome, pela minha profissão, ela passa pelo meu documento meu, eu sou o meu CPF, lá no banco eu sou quem? Eu sou a minha conta e a minha agência, né? Para o governo eu sou quem? Eu sou o meu CPF. Quando eu estou numa fila, eu sou a minha senha. E às vezes a gente se reduz a essas coisas, né? Não sabendo, não entendendo realmente quem a gente é. E quando a gente se reduz, a gente não vive a intensidade do que é a nossa vida, do que é a nossa verdadeira identidade. E sem ativar a nossa verdadeira identidade, não tem como a gente ser livre. Essa é uma questão primordial. Se você não ativa a sua identidade, você não tem como ser livre. E aí, uma experiência que a gente tem aqui em casa, né? A gente ensinou para o nosso filho, que tem 10 anos, quem ele era. Porque muitas vezes perguntam assim para as crianças, né? O que você vai ser quando você crescer? E aí, automaticamente, a pessoa já pensa numa profissão. E aquilo fica incutido, o seu cérebro entende, aprende isso. E aí, quando ela crescer, eu vou responder o quê? Eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu sou a sua profissão, né? E quando a gente pergunta ao Vitor hoje, o que você vai ser quando você crescer? Sabe qual é a resposta que ele dá? A resposta que ele dá é a seguinte: eu vou ser a mesma coisa que eu sou hoje. Imagem e semelhança do meu Criador. Porque não muda. Não importa quantos anos você tem, não importa qual a profissão que você tenha, né? E muitas vezes, a gente conversava sobre isso recentemente, a gente ainda tem uma questão cultural mesmo, né? Que passa pela alienação, que é, se eu tenho uma família que é de médicos, por exemplo, de advogados, e aí a criança ela vai entender que o melhor para ela é ser aquilo, médico, ser advogado, é cumprir o legado ali da família, não é isso, Michel? Sim. E continua naquilo. E muitas vezes a gente olha, mas isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque socialmente a gente valoriza essas profissões. Só que se essa criança não tiver aptidão para ser médico, para ser advogado, ela vai ser, mas vai ser alguém frustrado, talvez. Vai ser alguém que não vai ter a sua identidade ativada. E aí, por outro lado... Porque ela vai estar repetindo, né? Algo familiar. A família também aliena a gente. Então, não foi uma escolha daquele menino ser médico. Ele escolheu porque na minha família todo mundo é médico. Na minha família todo mundo é gordo, então por isso que eu sou gordo. Aí a pessoa desiste de mudar, desiste de criar coisas novas para a vida dele, porque está repetindo coisas da família, coisas da sociedade, da cultura. Isso é muito comum, muito comum. Se a gente parar para pensar, que eu, Márcio, vocês aí, todo mundo consegue, se parar para pensar mesmo, consegue achar várias alienações que a gente vive. E o mais importante disso, tecnicamente, o que acontece? O nosso cérebro, ele tem por característica poupar energia, poupar esforço. Por quê? Porque ele entende que ele tem que dar toda a atenção para aquilo que é essencial, para aquilo que nos faz sobreviver. Então, qualquer tipo de pensamento, qualquer atitude, qualquer sentimento que mude um pouquinho aquilo que ele está acostumado, que mude um pouquinho o caminho que ele já sabe trilhar, vai fazer com que ele tenha que ter um esforço, um trabalho um pouco maior. E o cérebro não quer isso. Então, ele vai te levar para o que muita gente chama de zona de conforto, né? Então, se alguém diz que você tem que ser médico porque a sua família é de médico desde pequeno, o seu cérebro vai ouvir isso, vai entender isso, vai tomar isso como uma verdade, e qualquer outra profissão vai exigir um esforço muito grande para que você tenha uma decisão diferente disso. Por quê? Porque você foi acostumado a ouvir aquilo o tempo inteiro. Então, o nosso cérebro ele vai poupar energia. E só que para nossa felicidade, ele faz isso de boa intenção, porque é para nos proteger, né? Só que, por outro lado, muitas vezes a gente acaba tendo essa escolha, tendo esse caminho, tendo essa atividade,
e aí não é o que nos faz feliz. Tem um outro exemplo que a gente tem muito comum. Eu participei de uma comunidade muito carente um tempo, e lá a gente tinha um trabalho na igreja com crianças do bairro, né? Crianças que os pais não frequentavam a igreja. E o que a gente ouvia muito falando ali em volta, né? Esse menino vai ser traficante, igual o pai dele. Esses meninos vão morrer cedo, não vão ter oportunidade na vida. Por quê que as pessoas falavam isso? Elas falavam isso porque era aquilo que elas viam acontecer ali. E a criança ouvia aquilo, era o exemplo que ela tinha em casa. E aí, assim, se a gente coloca, sem levar para o lado emocional, nós somos uma conversa muito racional aqui. É justo eu dizer para uma criança que ela vai ser um traficante? É justo eu dizer para uma criança que ela vai ter uma vida curta? E ela vai entender aquilo, o cérebro dela vai entender aquilo, e ele vai trabalhar, nosso cérebro trabalha em favor para que se cumpra aquilo que é menos esforço. Então, o que é menos esforço? Eu ter uma vida de qualquer maneira, eu ser um traficante mesmo, e eu morrer cedo. Agora, por outro lado, quando eu falo, não, esse menino vai ser médico, aí eu acho que está tudo muito legal. Claro que não está legal ser traficante. Só que também não está legal eu condicionar uma criança, uma pessoa, a um status. Então, os dois exemplos, eles trazem a mesma circunstância. A gente está dizendo, conduzindo, ou muitas vezes alienando alguém a fazer alguma coisa. Só que como é que isso funciona dentro de nós? O nosso cérebro trabalha para poupar energia, para poupar trabalho, para poupar esforço. Então ele vai fazer o quê? Ele vai nos conduzir para isso. Hoje nós temos a oportunidade de entender isso e não aceitar esse domínio do nosso cérebro daquilo, do caminho que já está, entre aspas, pavimentado. Porque a gente entende quem a gente é. E quando a gente entende quem a gente entende que a gente domina sobre as circunstâncias. Não as circunstâncias que nos dominam. Então não foi o ano de 2020, as circunstâncias de 2020 que vão me fazer ser ou ter alguma coisa. Mas a decisão que eu tomar a partir do entendimento de quem eu verdadeiramente sou. E a partir dessa decisão eu posso fazer de 2021 um ano único, exclusivo, como eu nunca tive. Parte da minha decisão e do meu entendimento, desse mergulho para dentro. Então, aí a Sheila colocou assim, já parei para pensar nisso, se me sinto ou falo, né, que é a imagem e semelhança de Deus, porque aprendi. A gente tem que se sentir imagem e semelhança de Deus, isso. E isso são experiências, né, Sheila, que a gente vai tendo. A gente tem essa certeza, assim como esses casos que o Márcio falou aqui de criança, que ouve, todo mundo que vai ser médico vai se dar bem. A criança que ouve, vai ser um traficante quando crescer. A gente tem que começar a dizer para o nosso cérebro a nossa verdade, que é essa, que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente começa a repetir isso, porque o cérebro é o mesmo. Então, a gente começa a repetir essas novas informações até a gente realmente, de fato, entranhar aquilo, tá no nosso DNA aquilo, a gente sentir de fato que a gente é isso. Enquanto a gente não sente tão verdadeiramente assim, a gente começa a exercitar, é exercício mesmo, de fazer, de agir como um filho de Deus. Muitas vezes a gente não age. Quando a gente estava falando sobre que as pessoas falam, quem é você? Eu sou fulano, eu sou Michela, sou servidora, sou psicóloga, sou mãe do Vitor. Tá, isso eu sou, eu não sou, eu estou assim. Agora, o que eu sou? Imagem e semelhança do meu Criador. Quando? Para sempre. Antes de vir, aqui na Terra e depois na eternidade. Isso não vai mudar nunca. Independente da condição. Exatamente. E uma coisa que é importante a gente ressaltar... Só um pouquinho, Márcio. Gente, a gente já está mais ou menos caminhando para o final, eu acho. Então, vou pedir vocês para mandarem uns aviõezinhos aí para convidar alguém que vocês lembraram enquanto a gente está conversando. Não tem, fulano precisa ouvir isso, fulano ia gostar desse assunto. Vamos mandar uns aviõezinhos para a gente compartilhar? Exatamente, Sheilinha, isso aí. A Paula falou assim, rótulos e direcionamento da vida nos afastam da nossa identidade e propósito. Exatamente, que é isso que a gente está falando. Rótulos, direcionamento, é tipo um carimbo, né? A gente é carimbado com aquilo e acha que o cérebro vai provar que é aquilo mesmo. Então a gente vai repetir até ser aquilo que ele está dizendo que é. E aí uma coisa que eu quero fazer uma ressalva aqui, importante, isso,
essas conversas que a gente vai ter dentro dessa maratona não se trata de algumas coisas. Não se trata de autoajuda, não se trata de motivação, não é nada motivacional, tá? Não é pensamento positivo. A gente não acredita nessas coisas. Você deitar na cama e dizer, meu ano vai ser diferente, eu vou fazer 2021 um ano único, não funciona. Você não vai fazer deitado na sua cama. Você tem que ter atitude. Você tem que fazer algo novo, fazer algo diferente. Então você só ficar pensando em algo, não. Você entender o propósito, entender aquilo que está sendo dito, colocar em prática com o íntimo, né? Lá no íntimo mesmo, é uma coisa. Agora, você só ficar repetindo por repetir, você vai estar só sendo alienado, só se permitindo ser alienado. E é completamente fora disso que a gente está falando. Então, mais do que uma coisa de motivação, porque a motivação ela é externa, né? A partir do momento que acaba a motivação, acaba também o ímpeto. Então, você vai dormir daqui a pouco, quando você acordar amanhã de manhã, se você tiver, você vai estar com 1000 outras coisas na cabeça, não vai lembrar disso mais que a gente conversou aqui e vai se perder. Então, isso precisa ser ativacional. Precisa ser ativado dentro de você. E só você pode fazer isso. Então, ative-se. Não acho que é um pensamento positivo, não acho que é nada disso. E aí, tem uma sequência que é muito interessante a gente entender. Veja bem, nós estamos falando de liberdade, de ser livre. E eu disse que nós já somos livres, né? Porque aquele que poderia nos julgar, nos fez livre já. O nosso Salvador, o nosso Libertador, ele já nos fez livre. Todo o sacrifício de Jesus na cruz foi justamente para nos dar liberdade, para nos fazer livre da morte eterna, livre do pecado, livre, né? Livres. Né? E aí tem um versículo que eu gosto muito que diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando muitas vezes a verdade sobre nós mesmos, ela está escondida atrás daquela cortina que eu falei. Está lá na vitrine, mas está escondida atrás da vitrine. Então, enquanto eu não conheço a verdade, eu não posso ser livre. E qual é a verdade? Conhecereis a verdade nos libertará. Jesus disse o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É essa verdade que a gente precisa conhecer. Enquanto a gente não conhece essa verdade, a gente não é livre. E como é que a gente conhece essa verdade? Começa lá, é um processo. Começa lá, o autoconhecimento que a Michela falou. O que é o autoconhecimento? É o conhecer a si mesmo. E para isso eu preciso fazer um mergulho para dentro de mim. Né? Hoje eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, né? Que o melhor tombo que a gente tem é o tombo que a gente cai para dentro da gente mesmo. Né? Então, eu preciso mergulhar para dentro de mim. E quando eu venho para dentro de mim, inevitavelmente eu encontro Deus. Eu encontro meu Criador. Aquele que me criou e me criou para ser livre. Ele me criou livre. E não me criou para ser preso, ele me criou livre. Então, quando eu mergulho no autoconhecimento, inevitavelmente eu vou encontrar com Deus. E se Deus é o caminho, a verdade e a vida, e a verdade é o que nos liberta, você precisa fazer esse mergulho para dentro, se conhecer quem você é, por que você foi criado, qual o seu propósito, qual a sua missão, o que o seu Criador fala a respeito de você. Sabe, quando a gente fala assim, vamos falar o que é realmente que a gente quer, para o nosso cérebro entender. Não é eu bolar uma coisa qualquer e falar, mas falar a verdade. A verdade está no manual da vida. O manual da vida foi feito pelo aquele que criou a vida. Quem cria um aparelho eletrônico cria o seu manual de uso, certo? Quem criou a vida também criou um manual, chamado Bíblia. E aí dentro desse manual eu encontro tudo quem eu sou. Lá está escrito quem eu sou. Eu sou amado, eu sou filho, eu sou imagem e semelhança, eu sou mais que vencedor. Tem várias coisas lá ditas, mas não fala só sobre mim, não, fala sobre você, E tem uma coisa muito linda, né? Além de você encontrar Deus dentro de si mesmo, né? Olha só como são os caminhos. Eu quero me conhecer para melhorar a minha vida. Aí eu chego lá e encontro quem? O Criador. E aí muda, abre um leque assim na minha vida, o horizonte, né? E é tão bonito porque, na verdade, ele nos fez livre, né? Nos deu livre-arbítrio para a gente escolher se a gente quer ser livre ou não. Já pensaram nisso? Ele diz assim, ó, você é livre, você tem livre-arbítrio. Ah, então eu posso escolher o que eu quiser. Pode. Ele não vai atrás.
Ele está aberto para te receber. Ele não vai atrás de você. Ele não veio atrás de mim. Então, isso que é liberdade, né? Isso que é liberdade. O Criador te dá uma liberdade tão grande que você pode escolher não ser filha dele. Apocalipse diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, né, ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Está ali, disponível, mas não entra. Da mesma forma, essas conversas que a gente vai ter durante a maratona são chaves para que você abra a porta e entre para o mundo que você quer viver. Agora, são as chaves. Só se você só rodar a chave, se você só tiver a chave, não adianta. Se você colocar a chave na fechadura e abrir a fechadura, só destranca, né? Só destrancar, também não resolve. Não abre a porta. Você precisa de uma outra ação. É abrir a maçaneta, puxar a porta e entrar por ela. Então são as ações. Por isso que não dá para ficar deitado na cama com pensamento positivo, com motivação, com autoajuda. Não funciona. É ação. Alguém escreveu aqui no Instagram, né? Conhecimento mais... Vana. Conhecimento mais ação. É isso aí. Eu preciso agir, mas eu preciso conhecer para agir. Né? Eu não posso só conhecer e não posso só agir perdidamente. São as duas coisas juntas. É isso aí. Gente, tem perguntas? Pergunta, comentário. As capas emocionais. Isso aí, Sheila. A live vai ficar gravada, Márcio? Vai ficar gravada. Eusita tá perguntando. Beijo, Eusita. Vai ficar gravada, mas quero todo mundo de volta na próxima, porque a gente aqui tem a oportunidade de conversar. A gente gostaria, inclusive, que vocês conversassem, falassem, opinassem, discordassem. Vocês são livres para isso, livres para discordar também. Olha aqui, a Sheila botou assim, ó, muda mesmo, porque foi num dos meus maiores momentos de tristeza que percebi que se você abre a porta do seu coração para Deus, Ele passa a habitar e não tem mais dor. Olha que lindo isso, gente. Muito bonito, né? São as experiências. Geralmente, Paula, as pessoas escolhem o caminho que traz prazer, satisfação, mesmo que momentânea. Sim, muito. O problema é justamente esse, Paula. As pessoas estão buscando algo momentâneo, né? E, na verdade, nós somos eternos. Nós somos feitos da eternidade para a eternidade. Então, se a gente vive só no momento, a gente não está vivendo a nossa identidade verdadeira, porque nós somos eternos. Então, é uma condição contínua, não é um estado só, né? Você está feliz? Não, eu sou feliz. Eu posso estar alegre, eu posso estar triste, mas o meu estado é ser feliz, porque eu tenho o meu Criador, Ele me faz feliz todos os dias, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter do momento e do eterno. Eu queria só retomar um pouco quando a gente estava falando da liberdade, porque a gente fala assim, ser livre, né, e tal, dá uma impressão assim, uma coisa tudo muito solto. Então, quando você se conhece, entende a sua identidade, e aí você vai conseguir entender, sozinho você vai conseguir entender, que essa liberdade, ela é norteada por princípios. Não é simplesmente liberdade, vou fazer tudo que... Pode fazer também. Tudo que quiser, né? Só que quando você descobre a sua identidade, ativa ela e começa a vivenciá-la, você entende, você conhece os princípios, você quer conhecer os princípios de Deus e você vai seguir esses princípios naturalmente. Então, qualquer liberdade que você venha ter, o que você queira ter, deseja ter, ela é impossível. Se você tiver com a sua identidade ativada, ela vai estar dentro dos princípios cristãos, princípios bíblicos, princípios do nosso Criador, né? Isso é uma coisa legal de a gente falar, porque parece assim, vou fazer tudo que eu quiser, vou tratar minha mente para fazer tudo que eu quiser, do jeito que eu quiser, chutar o pau da barraca, né? Não é disso que a gente está falando. Quando a gente mergulha para dentro, encontra com o Criador e vai lá no Manual da Vida, o Manual da Vida fala para a gente assim, que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, pode fazer? Pode. Pode chutar o pau da barraca? Pode. Pode botar fogo na barraca? Pode. Mas nem todas convêm. E aí, se você faz aquilo que não convém, você sai do seu propósito. E tem as consequências. Isso aí, Eusita. Nossas escolhas têm consequências. Todas as escolhas têm consequências. Isso. Então, acho que é isso, né? Eu espero que tenha contribuído para vocês, né? E a gente vai conversar sobre outros temas
que vão ativando a nossa mente, assim, é um processo. Espero que vocês tenha feito sentido para vocês, que vocês convidem outras pessoas. A gente vai divulgar provavelmente na quinta-feira, a gente vai fazer uma próxima, a gente vai divulgar para vocês. Então, deixa marcadinho aí, nesse mesmo horário, 20 horas, né? Convide outras pessoas, a gente vai falar sobre um outro tema que é bem interessante também. Pode dar spoiler já, Michel? Dá sim, claro. Pode dar spoiler? Nós vamos falar sobre medos que você tem e não sabe. Não tenho medo de nada. Que tem, hein? Seu cérebro está guardando um monte de segredinho aí que ele não está te contando. Então, a gente vai falar sobre isso na quinta-feira, 20 horas, tá? Isso. Quinta-feira, 20 horas, vamos falar sobre isso, porque o medo também é outra coisa que trava a gente de ter um ano único, de viver as nossas coisas. Então, eu espero que tenha sido bênção para vocês. E assim, se de tudo, guarda uma coisa, assim, fica uma coisinha na cabeça, né? Qual é a sua escolha? É liberdade ou é escravidão? Você está sendo escravo daquilo que você aprendeu, daquilo que você viveu o tempo inteiro, daquilo que te falaram, daquilo que te impuseram, dos seus traumas, dos seus medos. Você está sendo escravo dessas coisas ou você está sendo senhor? Você está dominando sobre essas coisas? Se você quer ter liberdade, você precisa dominar sobre essas coisas. Pessoal, então, só lembrando, quinta-feira, 20 horas. Se fez sentido para você, chama alguém, traz para cá, porque aí dá uma engajada no Instagram e a gente consegue levar para mais pessoas, né? E também a gente vai deixar salvo, depois você pode compartilhar com alguém se você quiser. Tá bom, pessoal? Outra coisa, caixinha de pergunta, de vez em quando tem uma caixinha de pergunta lá no Stories, se vocês puderem responder, também é legal pra gente trocar ideia. E quem quiser conversar no privado, de repente ficou uma dúvida ou ficou uma questão pessoal, quiser trocar uma ideia também, pode chamar no meu direct ou no seu direct, que a gente tá disponível, tá bom? Beijo, gente, beleza? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e liberdade Amém. ou escravidão? Qual a sua escolha? A minha é liberdade. E aí minha liberdade vai me fazer desligar a live agora. Beijo, gente. Tchau, gente. Fiquem com Tchau. Deus. Aqui.